gente, tudo bem? Vamos fazer o print de uma tela para mais uma aulinha de biologia? Então tira aí. Beleza. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver vegetais, tá? Nós já começamos um pouquinho naquela aula online. Aqui eu vou falar de novo o que foi falado lá um pouquinho também e a gente dá continuidade, ok? Então vamos lá. Os vegetais, todos eles são classificados no mesmo reino, por quê? Pelo fato deles serem autótrofos fotossintetizantes. 100% dos vegetais são autótrofos fotossintetizantes, tá? E por isso, o organismo deles é organizado de forma a aproveitar essa função, né? Eles não têm que sair correndo, caçando o alimento. Então, eles são indivíduos sésseis, fixos ao substrato, e o corpo foi organizado, então, para que eles realizem de fato essa função de fazer o próprio alimento através da fotossíntese, tá? Antigamente, as algas, elas faziam parte do grupo dos vegetais, mas elas são unicelulares ou pluricelulares. Os vegetais são somente pluricelulares. Então, retirou as algas desse reino. Os protozoários ficaram então com as algas. Só que os protozoários, eles são heterótrofos. Então as algas saíram do reino dos protozoários. E aí houve a necessidade de criar o sexto grande reino, que é o reino das algas, tá? Elas são eucariontes, pluricelulares, e o corpo dividido naquela situação que eu falei, especial para que realize a fotossíntese. A raiz, que serve como suporte e órgão absorvedor, né? Absorve a água e os sais minerais que são utilizados na fotossíntese. O caule, que conduz o xilema e o floema, que são os vasos que vão conduzir a seiva bruta e a seiva elaborada, que nós vamos aprofundar nisso daqui a pouquinho, e a folha, que é o órgão propriamente fotossintetizante, é onde se encontra cloroplasto, a clorofila, e é onde a luz vai irradiar e começar o processo da fotossíntese. Então, ele está totalmente especializado na sua função fotossintetizante, tá? Qual que é a classificação dos vegetais? São divididas em 4 grupos. Quais são esses grupos? As briófitas, representadas pelos musgos e pelas hepáticas. As pteridófitas, representadas pelas avencas, pelas samambaias. As gimnospermas, representada pelas cicadáceas e pelos pinheiros, e as angiospermas, representadas pelo restante, né? Então, assim, uma manga, uma laranja, grama, rosa, todas as outras que não são musgos e hepáticas, samambaias e avencas, samambaia-açu também, pinheiros e cicas, elas são angiospermas, tá? Então, todo o resto dos vegetais que vocês conhecem fazem parte do grupo das angiospermas e nós vamos descobrir também depois o porquê disso, tá? E as angiospermas, elas são divididas em 2 grupos, que é a monocotiledônia e a dicotiledônia. Na verdade, isso são as classes. Lembra do reficofage? Reino metáfita. O filo aqui nós chamamos de grupo, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, e as classes monocotiledôneas e dicotiledôneas, que também nós vamos ter um capítulo só para elas, e aí eu explico o que significa monocotiledônia e dicotiledônia, ok? Nós vamos começar agora com as briófitas. As briófitas são os vegetais primitivos, os primeiros vegetais que apareceram na Terra. Elas são vegetais
que provavelmente descenderam das algas, então estavam na água e vieram para a terra. Só que elas não conquistaram totalmente o ambiente terrestre ainda, né? A biologia, ela tem a história evolutiva aí, é uma evolução demorada, é gradual. Então, primeiramente ela sai da água, fica na terra, mas provavelmente próximo à terra. E a evolução vai se dando até o momento que ocorre a conquista desse ambiente terrestre, certo? Então, por esse fato, eu coloquei brincando aqui até anfíbias, né? Não existe esse termo, mas tá entre aspas pra gente brincar um pouquinho. Elas são as anfíbias, tá? Por que que elas são anfíbias? Por que que elas são consideradas os anfíbios do reino vegetal? Porque elas são plantas que estão ali na terra, porém precisam da água para a reprodução. Então nós vamos encontrar as briófitas em que região? Região extremamente úmidas, florestas, próximas ao solo, regiões sombrias, então nada de campo aberto, muito sol. São regiões mais fechadas, onde elas mantêm maior umidade, ok? Essas plantas, elas são pequenininhas, elas chegam a ter aí um metro e meio, 1,5 centímetros de comprimento, de tamanho, então elas são muito pequenas. Mas por que que elas são pequenininhas? Porque elas são chamadas de plantas avasculares. O que que significa isso? Vascos vem de vasos. Elas não têm aqueles vasos que eu falei na introdução dessa aula para conduzir a seiva elaborada ou bruta delas. Como que a condução, então, acontece nas briófitas? Acontece de célula a célula, por difusão. Mais ou menos aquele esquema que eu já falei várias vezes em sala de aula, que a gente pega uma folha de caderno, coloca numa bacia de água, molhando só a pontinha. Se você tiver paciência e ficar esperando, com o tempo a folha toda vai ficar molhada. Ou seja, é uma difusão ali por célula a célula. Então imaginem, se elas fossem vegetais de grande porte, a demora que seria para que essa água atingisse o topo dessas plantas. Então elas são pequenininhas por não conter uma forma de transportar essa seiva elaborada ou bruta, tá? A seiva elaborada, só para ficar claro aí para vocês, é o produto da fotossíntese, então é a glicose. A seiva bruta é a matéria-prima para fazer a fotossíntese, ou seja, água e sais minerais, ok? Elas são também acifonógamas, claro, isso daqui a gente vai ver só lá nas gimnospermas. O que que significa isso? É uma estrutura que a planta possui, chamada de tubo polínico, que vai conduzir o gameta masculino até o gameta feminino. Elas não têm vasos sanguíneos, vasos condutores de seiva, que dirá tubo polínico, né? São criptógamas. O que que significa isso? Ausência de flor. Elas não têm flores, tá? Ô, gente, olha o corpo delas como que é dividido. É em rizoide, cauloide e filóide. Não é nem raiz, caule e folha propriamente dito. Então, como que elas teriam flor, né? São plantas sem flor e as raízes são substituídas pelos rizóides, que fazem a função da raiz, os cauloides, que fazem a função dos caules, e os filóides, que fazem a função das folhas. E por que essa nomenclatura? Pelo tamanho. Como elas são muito pequenininhas, são estruturas, como a gente diz na biologia, pseudo-raiz, pseudo-caule, pseudo-folha, mas que faz o papel exatamente da raiz, do caule e da folha. Ok? Como que as briófitas, então, gente, elas se reproduzem? Lembra a aula que vocês já devem ter assistido sobre os ciclos reprodutivos? Pois é,
Aqui a gente vai representar um daqueles círculos que eu falei, é a alternância de gerações. Muito bem. Então aqui nós temos uma briófita na sua forma adulta haploide. Vocês se lembram? É o gametófito. Eu vou falando devagarzinho aqui para que vocês possam ir anotando aí no desenho de vocês, combinado? Então vamos lá. Quem é esse indivíduo aqui? É o gametófito. Anota aí. Esse é o gametófito masculino, esse é o gametófito feminino, tá? Esses dois gametófitos, eles têm ploidia N. Isso vocês não se esqueceram, não é mesmo? Nenhum gametófito é diploide. Todos os gametófitos são haploides, ok? O que acontece então? Aqui no gametófito masculino existe um órgão chamado de anterídeo. Deu para notar? Dentro do anterídeo você tem a produção dos anterozoides, que é o equivalente aos espermatozoides. Então é o gameta masculino das briófitas. Então, durante a época de reprodução, vai haver a produção de anterozoides. Como elas são vegetais que dependem da água para reprodução, durante o verão, que é o nosso período mais chuvoso, vai ser exatamente o período que elas vão reproduzir. Então, quando a água cai nesses gametófitos, facilita, já que os anterozoides são flagelados, facilita a natação desses anterozoides até chegarem num gametófito feminino. Lá no gametófito feminino tem o órgão produtor, que é o arquegônio. Tomou nota? Beleza. O arquegônio, ele produz o gameta feminino chamado de oosfera. Então, dentro do arquegônio tem a oosfera. Essa natação dos anterozoides leva os anterozoides até a oosfera. O que aconteceu, gente? Muito bem, fecundação. Então, os anterozoides encontraram a oosfera, ocorreu o fenômeno da fecundação e originou uma célula-ovo chamada zigoto. Qual que é a ploidia dessa célula-ovo? Vocês se lembram? Isso, diploide, porque veio de um anterozoide N, uma oosfera N mais N, 2N. E desse zigoto, vocês se lembram quem vai brotar? Muito bem, o esporófito. O esporófito, nós já sabemos que sempre ele vai ter a ploidia 2N, não é mesmo? Então, tá aqui representado. Eu fiz laranjado, diferente da oosfera que tá roxa, para indicar a vocês que é uma nova célula. Então, houve a fecundação e agora eu tenho ali uma célula diploide zigoto. Essa célula, então, ela vai germinar e formar esse indivíduo aqui, que tem uma haste e uma estrutura chamada esporogônio. O esporogônio, que vocês já anotaram, é o local onde vai ocorrer a produção dos esporos, beleza? Por que eu desenhei então essa tampinha aqui de roxo? Gente, todo esporófito ele é diploide, exceto essa tampinha que pode ser chamada de opérculo ou de caliptra. Opérculo ou caliptra. Como ela é um resquício do arquegônio, a ploidia dela é 2N, ok? Então vamos voltar. Fecundou, germinou um indivíduo composto por uma haste, um esporângio, onde vai ocorrer a produção dos esporos, e esse indivíduo aqui ele tem a ploidia 2N. Produziu os esporos, então eu estou mostrando nesse próximo desenho a caliptra aberta e eliminando no solo os esporos. Esporos agora que são N. Uai, mas por que eles são N? Vamos lembrar? Gente, aqui, depois que eu tive a formação do esporófito, a célula mãe do esporo aqui, ela é diploidia 2N. Só que ela vai originar um indivíduo
haploide, que é o gametófito. Então, como que esse esporófito vai produzir os seus esporos? Através da meiose espórica. Então, todos esses esporos aqui, ó, eles são haploides. Quando eles caírem na terra, eles vão germinar e formar uma briófita jovem. Essa briófita jovem recebe o nome de protonema, tá? Então anota aí. Quem é o protonema? É a briófitazinha, pequenininha, novinha. É a briófita jovem. Ela vai crescendo, crescendo, até que ela se transforma num gametófito haploide. Então, aqui nesses esporos, o que nós temos? Temos esporos que vão originar gametófitos masculinos e temos aqui misturados gametófitos que vão originar, esporos que vão originar gametófitos femininos, tá? Só pra gente terminar nossa lembrança aqui, como que esses dois indivíduos, gametófitos masculino e feminino, produziram os seus gametas? Muito bem, por mitose gamética. Por quê? Porque eles são indivíduos haploides. Então, eles não podem fazer gameta por meiose, correto? O que aconteceu então com esse gameta? N com mais N, 2N, originando um indivíduo esporófito com haploidia 2N. Ele é um indivíduo diploide. Lembraram de tudo isso aí, gente? Tenho certeza que sim. E o que mais que a gente precisa aprender com relação à reprodução dessas briófitas? A gente vai classificar agora os dois indivíduos adultos, o gametófito e o esporófito. Por quê? O gametófito, ele é autótrofo. O que significa isso? Ele produz o próprio alimento. Ele tem as raízes, as radículas, que fixam ele no solo, que absorvem a água e sais minerais para que na folha ele possa fazer a fotossíntese. Então ele consegue produzir o próprio alimento. Os esporófitos, eles são dependentes dos gametófitos, então eles não conseguem fazer fotossíntese, eles precisam do alimento produzido pelo gametófito, por isso eles são classificados como indivíduos heterótrofos. Os gametófitos, eles são permanentes. O que significa isso? Significa que se você for a uma floresta, a um lugar úmido, a uma praia ali perto das pedras, você vai ver briófitas de janeiro a janeiro. Qualquer época do ano, você vai ver a briófita. Qual forma da briófita você vai ver? Você vai ver a forma gametofítica. Então, o gametófito, ele está presente na natureza de janeiro a janeiro. Já o esporófito, ele é classificado como temporário. O que significa isso? Ele só aparece na época da reprodução. Então, se você for a uma floresta durante o verão, nosso verão, que é uma época extremamente chuvosa e úmida, então você vai achar esporófitos presos aos gametófitos das briófitas, tá? Então, eles são temporários. E aí, gente, se uma folha, um desenho, uma questão de vestibular mostrar para vocês apenas os gametófitos e pedir para identificar quem é o feminino, quem é o masculino, é extremamente possível na hora da reprodução, ou seja, durante o período de reprodução. Por quê? O esporófito, ele vai se desenvolver no gametófito feminino. Então, aquele gametófito que apresentar o esporófito, você já pode fechar os olhos e dizer, é um gametófito feminino. O outro gametófito, provavelmente, é o masculino. Se o desenho trouxer dois gametófitos, nenhum dos dois com o esporófito, impossível você detectar quem é o gametófito feminino, quem é o gametófito masculino, ok? O que mais que a gente classifica esses dois indivíduos adultos da fase das briófitas? O gametófito, ele é dioico, lembra o que é isso? Isso aí,
eu tenho o indivíduo macho separado do indivíduo fêmea. Então, um produtor de gameta masculino, o outro produtor de gameta feminino. Já os esporófitos, eles são monóicos. Lembra que eu falei? Aqui nós temos esporos que vão germinar tanto em gametófitos masculinos quanto em gametófitos femininos. Então, esse indivíduo esporófito, ele é capaz de produzir tanto feminino quanto masculino, por isso ele é monóico. Os gametófitos, eles são haploides. Isso daqui acho que vocês vão cansar de ouvir nas aulas de vegetais, que significa que eles são haploides, não apresentam pares de cromossomos homólogos. E os esporófitos, eles são diploides, ou seja, eles apresentam os pares de cromossomos homólogos em suas células. Ok, gente? Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade aos vegetais, porque ainda temos que ver as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Ok, gente? Então, tchau para vocês, estudem biologia e até breve, se Deus quiser.